Vamos iniciar a apresentação do trabalho Tecnologia CRISPR-Cas9 como potente ferramenta molecular para a terapia gênica. Então, inicialmente, historicamente, o sistema CRISPR-Cas9 ele é reconhecido como um sistema imune adaptativo que protege bactérias e arqueias de infecções virais e plasmidiais, ou seja, é um sistema imune que essas bactérias possuem para poder evitar que esses vírus entrem no seu RNA e contaminem elas. Então, entretanto, nos últimos anos, esse sistema, esse CRISPR-Cas9, ele é mais famoso como um avanço científico notável na edição do genoma. Ou seja, ela é uma biotecnologia emergente em que o gRNA, ou seja, uma RNA guia, direciona nucleases de Cas para poder realizar modificações específicas de DNA para genes alvos. Ou seja, eu posso escolher um gene específico para poder modificá-lo, para poder causar e fazer uma edição genética a partir de um RNA guia e uma nuclease de Cas. Então, seu uso ele é diversificado e ele permite uma revolução dentro da engenharia genética. Então, ele pode ser aplicado como uma terapia gênica no tratamento de doenças, por exemplo, além de muitas outras aplicações. Ela vai apresentar, como todo sistema, ela apresenta benefícios e desafios. Os benefícios incluem custos relativamente baixos comparados com os outros editores gênicos. Tem uma maior flexibilidade, tem uma facilidade de utilização, são métodos mais práticos e fáceis de serem aplicados. Apresenta uma ação rápida e uma resposta de antigenicidade indutoras fracos. Já seus desafios vão incluir uma questão ética, ou seja, essa edição genética ela pode ser utilizada tanto para melhora, para cuidados melhores de doenças, ajuda nos problemas genéticos, como também podem ser utilizados para alterações embrionárias. Ou seja, eu posso utilizar esse sistema CRISPR-Cas9 para poder alterar alguma característica embrionária e fazer com que esse futuro criança, esse futuro feto, esse futuro bebê, tenha características específicas escolhidas pela pessoa. Por isso que entra uma questão ética, tem valores a serem discutidos dessas edições genéticas. Além disso, apresenta alto risco de efeitos fora do alvo em células humanas, ou seja, nós humanos temos genes homólogos, genes parecidos, semelhantes, e essa semelhança pode fazer com que o meu alvo seja alterado. Eu desejo um alvo específico, entretanto, seu homólogo que é atingido pela essa edição genética. Além disso, temos também questionamentos sobre a segurança e a entrega eficiente desse sistema. Há uma questão voltada para esses fatores. Estou falando um pouco da classificação desse sistema CRISPR-Cas. Então, geralmente, esse sistema ele é composto por um conjunto agrupado de genes associados a CRISPR, ou seja, ao Cas, e a matriz CRISPR por si só. Os genes de Cas eles são responsáveis pela codificação de proteínas funcionais, conhecidos como complexos efetores. Então, essa proteína ela vai contribuir para a clivagem do DNA no local alvo, no meu local específico eu quero que ocorra essa alteração genética, essa mudança. E os sistemas de CRISPR-Cas eles vão ser divididos em duas classes, e cada classe vão ter vários tipos e subtipos. A gente tem a classe 1, que é encontrada em bactérias, arqueias, hipermófilos, e vai conter o subtipo 1, 3 e 4. Já a classe 2 é detectada apenas em bactérias e contém o subtipo 2 e o subtipo 5. Geralmente, as estruturas proteicas funcionais mais simples vão estar presentes na classe 2 e, atualmente, o mais estudado é o tipo 2, que vai possuir a enzima Cas9. A gente vai falar dela mais adiante. Agora eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de ação do sistema CRISPR-Cas9. Então, relembrando, o RNA guia é uma molécula que dirige o Cas9 até o DNA-alvo. E o Cas9 é uma proteína que corta duas fitas do DNA e faz essa modificação genética.
Então, o sistema CRISPR-Cas9 ele é formado por uma molécula de RNA guia acoplada a uma proteína Cas e ele vai funcionar como uma tesoura molecular. Então, em laboratório, os pesquisadores eles vão desenhar uma molécula de RNA capaz de reconhecer apenas o trecho de DNA a ser modificado, apenas a parte do DNA que a gente quer mudar, que a gente quer editar. E o RNA guia e a proteína Cas, eles vão ser introduzidos na célula por um sistema de transporte, que pode ser um vírus ou vesículas de gordura, ou limossomos, e eles vão migrar até o núcleo, onde está o material genético, onde está o nosso DNA que precisa ser modificado. Então, no núcleo, quando o RNA guia identifica o trecho-alvo que a gente quer modificar, que a gente quer que vai ser editado, o Cas9 ele vai desenrolar, o Cas9 vai atuar desenrolando a molécula de DNA e fazendo um corte em um ponto específico de cada fita de DNA. Ou seja, o Cas9 ela vai cortar aquele trecho, aquela região específica que vai ser editada. E a partir disso podem ocorrer duas coisas: a inativação ou a correção do gene. Então, os efeitos dessa ação do mecanismo CRISPR-Cas9 vão ser dois efeitos. O primeiro, a máquina de reparo celular vai remendar o corte, copiando o mesmo trecho de outra molécula de DNA, e, como esse mecanismo de reparo é propenso a erros, pode ocorrer uma mutação que desative o gene. Ou seja, essa via de reparo, ela faz com que essa edição genética não seja efetiva. E outro efeito colateral dessa ação, desse mecanismo de ação do sistema CRISPR-Cas9 é que é adicionado um DNA doador junto com o Cas9 e para corrigir um gene defeituoso, os pesquisadores adicionam esse DNA. Então, esse DNA doador corrige esse DNA defeituoso e atua como molde para o reparo do DNA. E como ele vai ser um molde já com a modificação, já com a edição genética, essa ação, essa consequência, essa edição genética vai ter uma efetividade bem maior, vai ter uma sequência corrigida com a alteração realizada pela proteína Cas9. E como isso se aplica na terapia gênica? Como isso é fundamental? Como isso atua na terapia gênica? O sistema CRISPR-Cas9 ele tem um enorme potencial para ser usado como ferramenta de tratamento de diversas doenças que vão possuir causa genética, como câncer, doenças monogênicas, doenças infecciosas, como hepatite B ou HIV, por exemplo. Então, a enzima Cas9 ela corta esse DNA humano e esses cortes eles podem ser direcionados para poder ocorrer em determinadas regiões do DNA. Isso seria possível se a gente removesse a mutação e inserisse uma sequência de DNA corrigida, pondo fim às inúmeras doenças genéticas. Então, a gente tiraria aquela parte do DNA que provoca a doença específica que a gente quer mudar. E isso provocaria a cura, seria uma consequência positiva desse sistema. Quais são as estratégias de edição do genoma? Então, apesar de ser promissora, de uma técnica bastante promissora, ela ainda tem um desafio para os pesquisadores para conseguir introduzir o sistema CRISPR-Cas9 em células somáticas eucariotas. Então, é preciso desenvolver métodos específicos e eficazes para que seja possível inserir essas ferramentas de edição nos sítios necessários, nos sítios de planejamento que a gente quer atingir, que a gente quer modificar. Então, eles proporam 3 estratégias. Uma delas é a CRISPR-Cas9 baseada em plasmídio. Então, nessa estratégia, tanto o gene Cas9 como o RNA guia, eles vão ser montados no laboratório, vão ser colocados no plasmídio e aplicados na pessoa. Então, é aplicação estratégica. Essa é uma aplicação estratégica que já leva o RNA guia junto com o Cas9 no local específico e evita múltiplas transfecções. Entretanto, esse sistema
Nesse sistema, o plasmídio ele requer ser transferido para um núcleo das células-alvo. Então, eu preciso saber qual é a minha célula-alvo e eu preciso colocar esse plasmídio dentro dessa célula. Isso é o maior desafio dessa estratégia. A próxima estratégia é a Cas9, com o mRNA e o RNA guia. Essa estratégia é a transferência direta ou a entrega do RNA mensageiro no Cas9 e a combinação do RNA guia para células hospedeiras. No entanto, esse sistema apresenta fraca estabilidade do RNA mensageiro, que causa expressões transitórias e curta duração na edição do genoma, ou seja, ela provoca mudanças, entretanto, essas mudanças acabam muito rapidamente, elas não conseguem ser passadas, elas não têm um tempo de duração muito longo. E a última estratégia é a proteína Cas9 e o RNA guia. Essa estratégia consiste na entrega direta da combinação de proteína Cas9 e RNA guia. Então, ela vai apresentar várias vantagens, incluindo ação rápida, alta estabilidade e fraca indução de resposta de anticidade. Vamos falar agora um pouco sobre o potencial terapêutico. A engenharia genômica direcionada pelo sistema CRISPR-Cas9 ele vai desempenhar um papel importante no estudo de processos biológicos, de tratamentos de doenças como o câncer, de edição de genoma, edições epigenéticas, desenvolvimento de medicamentos. Então, como a gente pode fazer uma modificação genética, uma edição genética, a gente pode retirar exatamente aquilo que a gente quer e colocar aquela genoma que a gente tirou de uma forma melhorada tem muito potencial terapêutico. Então, a gente, por exemplo, pode modificar uma célula com potencial cancerígeno. A gente pode alterar um genoma específico, um genoma que, por exemplo, tem um potencial para produção de câncer de mama, um potencial para alterações metabólicas, enfim, são vários potenciais terapêuticos a partir do sistema CRISPR-Cas9. Essa foi nossas referências, muito obrigada.